Fala, abençoados, graça e paz. A palavrinha desta vez é reconciliação. O que é reconciliação? Antes de tudo, eu quero ler aqui no livro Bíblia, 2 Coríntios. Você sabe o que é reconciliação? No capítulo 5, do versículo 16 ao 19. Vamos lá. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, quem era Cristo segundo a carne? O Nazareno. Já agora não conhecemos deste modo. Abençoado, você já leu este versículo com muita atenção? Porque daqui por diante a ninguém conhecemos ninguém segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Aqui é Paulo falando aos Coríntios. E eu quero prosseguir aqui no 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio... Vamos frisar, abençoados, isso aqui, ó. Por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 19. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Consigo o mundo. Eu gosto de soberania. Deus que manda. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Abba, Pai. Abençoados, você notou, você observou, você percebeu que aqui houve uma reconciliação de Deus para com a humanidade. O que é reconciliação? Uma junção. Você pode pegar o exemplo de um casal que se separa por um motivo fútil, e logo no dia seguinte eles se reconciliam. Ou seja, voltam, juntam novamente e vivem uma só carne novamente. Então, mesmo assim, foi Deus com a humanidade. Ele fez uma reconciliação. Ô Linaldo Costa, então se houve uma reconciliação, uma reconciliação, então quer dizer que existiu uma separação? Podemos falar de desconciliação? Sim, abençoados. Houve uma desconciliação. Onde? Nós vamos lá no Gênesis, onde o pecado entrou por Adão. Deus deu uma ordenança dele cultivar o Éden, e que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas só que isso aconteceu, claro, é predestinação de Deus, soberania, plano perfeito de Deus. Mas o fato é que eles comeram, e o que? O pecado entrou na carne humana, afetou o espírito. E lá na frente, com o profeta Moisés, veio a lei. Então, o pecado ele não tinha força, mas quando veio a lei de Moisés, acusava aqui, ó, você está em pecado. Então, todos pecaram, já nasciam no pecado. Então aí você pode notar bem a desconciliação. O homem tinha um concílio com Deus, e isto foi separado, foi quebrado. Então agora em 2 Coríntios é um relato da nova aliança, onde que a Bíblia está relatando uma reconciliação. E onde aconteceu esta reconciliação? A Bíblia relata na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Abençoados, superabundou a graça. Então, Deus estava em Cristo, ou seja, Cristo era Deus encarnado, reconciliando consigo o que? O mundo. O mundo ocomene, o mundo dos salvos, os eleitos
predestinados desde antes da fundação do mundo. Ou seja, você, eu, nós que cremos no poder de Deus, na sua criação, na sua palavra. É muito interessante. Reconciliação de Deus com a humanidade, sim. Agora existe uma doutrina aí que, na minha opinião, é errônea, que contradiz esta doutrina do Evangelho que está escrito no livro Bíblia. Eu não vou falar dessa doutrina, mas você que conhece, você que estuda, você está refrescando a sua memória de que essa doutrina não tem nada a ver com o Evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Não, porque nós fomos reconciliados. E quem está na nova aliança está em Cristo. E quem está em Cristo não está em Moisés e nem em Adão. Porque se você estivesse em Adão, você estaria com o pecado. E Moisés iria falar para você que você estava em condenação, em pecado. É por isso, abençoados, que hoje a igreja de Jesus, que tenta viver a lei de Moisés, se encontra em pecado na sua mente. Ele só se vê em condenação, não se vê amigo de Deus, filhos de Deus, não se vê reconciliados, ou seja, ajuntado com Cristo, porque tentam agradar a Deus pela letra, pela lei de Moisés. E o que a letra de Moisés, o que a lei de Moisés anunciava? Que nós estaríamos em pecado, e aquele povo estava em pecado. Mas abençoados, a promessa de limpeza já foi consumada. No está consumado, no madeiro Jesus bradou em alto e bom som: está consumado. E aquela promessa foi cumprida. Hoje nós nascemos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Você pode constatar em Efésios 1:3. Abençoado, você pode declarar quando você acordar, abrir os seus olhos: eu sou um abençoado por Deus, reconciliado, ajuntado, aperfeiçoado, limpo, batizado, porque assim é, porque assim está escrito. Abençoados, mais uma vez, eu espero que estas palavras tenham surtido curiosidade, que você tenha sido edificado pelo Evangelho, mas de fato você é um reconciliado. E quem está em Cristo é nova criatura. Está em Cristo e se tornar uma nova criatura não é mudar as vestes, não é deixar de falar palavrão, claro, deixar de falar palavrão, de fumar, de beber bebida alcoólica exagerado, viver como um porco na sociedade, me perdoe a palavra, mas isto, além de ser boas práticas de um cristão, de um cidadão brasileiro ou estrangeiro, não significa se tornar uma nova criatura no que tange aquilo que está escrito em 2 Coríntios 5, 16, 17, 18, 19. Não, você se tornou nova criatura espiritualmente quando Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Abençoados, é isto. Nova criatura está em Cristo e não em Moisés e não em Adão. Obrigado pela sua atenção, graça e paz. Forte abraço e até o próximo vídeo, assim permitindo nosso Deus, o nosso Criador.